Salve! Haha! Senhoras e senhores, como a magia realmente acontece? Estão todos prontos? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Já dá para adiantar que este vídeo será longo, portanto, já fique ciente. Vamos lá. O que acontece realmente com a magia? Vamos partir do início, claro, mas o início de fato. O que compõe este corpo, este que você está usando? Se você perceber, este corpo ele é composto por muitas coisas, claro. Mas vamos aprofundar ainda mais. Imaginamos que estamos utilizando eu ia dizer telescópio, um microscópio, enfim, para enxergar a nós mesmos. Vamos ver coisas pequenas, muitas coisas pequenas, muitas. Então, e isso não é o final. Se você aprofundar ainda mais, o que você vai enxergar vai ser infinitamente mais. Imaginamos o tempo, por exemplo. O tempo ele tem as horas, que forma ao todo o dia inteiro. Mas se você aprofundar, cada hora tem um minuto, claro. E cada minuto tem os segundos, ok. E cada segundo tem milésimos. E dentro de um milésimo tem... E dentro de... enfim, estão entendendo? Tudo compõe a hora, tudo compõe o dia. Mas até a composição final existe muita coisa trabalhando. E não é diferente com o nosso corpo. Então, digamos que você é um segundo. Você não está vendo o milésimo acontecer, mas ele estaria acontecendo. Para você pular para o segundo 2, o milésimo percorreu um caminho longo, certo? Para você executar qualquer tipo de tarefa, qualquer função, aconteceu coisas minúsculas, mas de forma vibracional, claro, mas de forma muito rápida e imensurável no que tange a nossa matéria. Imagine você agora sendo uma célula e você tem uma outra célula ao lado e você olha também ao redor, você vê que tem milhares na sua volta e vocês estão executando a mesma tarefa em harmonia, certo? Ok, entramos nas células. São coisas microscópicas, perdão. Ok. Então a gente entende que o nosso corpo é composto por essas mínimas coisas, essas mínimas vidas. Exatamente aí. Células são vidas distintas, mas que agem em harmonia. Provavelmente vocês já viram aqueles cardumes, né? Aquelas imagens daqueles peixes, milhares de peixes, usando o mesmo trajeto ou desviando para uma mesma curva, até formando uma arte, assim, visualmente falando, formando uma arte, assim, eles trabalham em harmonia tão profunda, tão intensa, que eles executam o mesmo movimento, sendo eles mesmos. Certo? Entendemos isso. As células não são diferentes. O ser humano poderia ser assim, mas, ok, partimos sem afetar essa parte do ser humano. Entendemos então que temos muita coisa no nosso interior e que essas muitas coisas têm vida. Se tem vida, é porque tem inteligência. O que define a vida, então? O que define a vida? Há algum tipo de inteligência, algum tipo de crescimento,
a algum tipo de organização, certo? Alguma coisa assim, alguma devoção assim serve para provar que há uma vida ali. Ok. Então, se tem vida, será que a gente pode entender que tem alguma inteligência ali? Dá para ter essa concepção, certo? Que uma célula tem uma mentalidade, ainda que haja em harmonia com outras infinitas células, elas têm a sua inteligência em si. Elas são seres vivos. Não é muito distante você ouvir de um especialista na área da medicina ou na área científica que trabalha com bactérias do próprio corpo. Eles vão dizer que tem bactérias que trabalham a nosso favor, para destruir, para eliminar as ameaças ao corpo. Por quê? Porque elas são parasitas, elas precisam do nosso corpo para viver e nós precisamos delas para não adoecer e morrer, consequentemente. Então a gente entende com isso que temos seres no nosso corpo interior, certo? Que trabalham contra bactérias que a gente acaba ingerindo para defender o nosso corpo, certo? Então, se existem bactérias que podem entrar via externo, de fora para dentro, existem bactérias rondando o nosso corpo, ou seja, em torno do nosso corpo, onde é que a gente vai, existem seres vivos, estão aí voando. Agora mesmo, por exemplo, você está cheio de bactérias na sua volta, correto? Vocês podem entender isso como uma verdade, ok? Afinal, o vírus, o que seria o vírus? Exatamente isso, você não está vendo o vírus, você não está apalpando ele, nem ouvindo. Cheirando também não. Em alguns casos, enfim, cheirando não. E você não sente o gosto. Então, seus 5 sentidos não é nada. Não interfere em nada. Mas ele pode adentrar seu corpo. Então a gente percebe o seguinte: existem vida fora do corpo e vida no interior do corpo. As vidas no interior do corpo, elas são ínfimas, são ínfimas, mas que no todo constituem seu corpo. Mas elas são é um número infinito para a nossa percepção. Então, entendemos que quanto menor é a composição delas, entendemos que o nosso corpo é maior em relação a elas. Para o nosso corpo, quer dizer, para elas, o nosso corpo é um universo inteiro. É um universo. Entenderam? Entendem? Enquanto que para nós o universo é o universo, para nossas células, o corpo é o universo delas. Aí vai ter um grupo delas que vão proteger o corpo, ou seja, este universo, de ameaças externas. Para que esse corpo não adoeça e, consequentemente, mate elas por causa da morte do corpo. E então elas vão lutar para defender o nosso corpo. Não sei como é que é o tipo de luta que acontece, mas é uma comunicação ali, uma interação. Então a gente entende que é por quantidade, é por qualidade, ou seja, quanto mais células tivermos, mais poderoso é o nosso corpo. Bom, a gente tem bilhões, né? Então a gente entende também que tem que ter uma qualidade nesse ponto. Não só a quantidade, claro. E aí temos a qualidade junto à quantidade, vamos defender bem o nosso corpo. Os nossos parasitas internos vão defender muito bem o corpo contra ameaças externas. Então, se tem ameaças externas, tem vida fora do corpo. Vida que a gente não está vendo. Ok, entendemos isso.
Será que a magia não é isso? É a mudança ínfima de uma organização? A gente volta lá para o exemplo do cardume, daqueles milhares de peixes. Se a gente conseguir comunicar com uma célula para que ela faça algum tipo de alteração, e aí esse grupo de célula, eles se movem a favor da nossa comunicação. Interessante, não é? Não poderia ser assim a explicação da magia? Não poderia ser assim, então, a forma como interagimos com o externo, já que no externo também há vida? Basta a gente comunicar com o externo, com as vidas externas. Se você tem uma comunicação com um vírus, por exemplo, não sei como é que é a comunicação, mas enfim, seu vírus, por favor, não entre. Ou seu vírus, por favor, afaste-se, melhor. Ele vai se afastar, dependendo da comunicação como é. Eu não estou dizendo que vai ser assim, eu falar alguma coisa, até porque não é assim que eles entendem. Assim como os animais não entendem a nossa comunicação, salve alguns que já estão adestrados, não vai haver uma troca de comunicação entre o animal e o ser humano. E comunicação falada, ok? Certo? Certo. Mas existe a comunicação via corporal, que dá para se comunicar com o animal, sim. Mas, por exemplo, um animal feroz carnívoro, que ele sente o seu medo exalando, ele vai querer te atacar. Mas como é que ele sente esse medo se ele não se comunica contigo? Se ele é um animal e você é um ser humano? A comunicação não devia ser exata. Como é que ele sente isso? É instinto, mas instinto não explica. É uma comunicação que a gente não está entendendo, que a gente não está vendo, mas existe uma comunicação universal aí. Seria uma comunicação dos sentimentos? Pode-se dizer que sim. Afinal, é um sentimento a gente exalar medo e ele sentir esse medo de alguma forma e atacar. A partir do momento que você toma uma postura também de coragem, por exemplo, algum sentimento que retraia o animal atacante ou ameaçador que está ameaçando a sua vida. Você toma uma postura diferente da do medo, por exemplo, a postura de ataque. É uma reação, na verdade é uma reação do medo, né? Se você perceber, os ratos, eles agem no ataque, a maioria deles, né? Quando eles estão com medo, eles atacam. E ele não quer nem saber se é um leão que está na frente dele, um dragão, um gigante, ele não quer nem saber, ele vai atacar de alguma forma. Se ele sentiu que a vida dele está por um fio, ele vai avançar para cima de ti. Se há uma postura diferente, então a postura de ataque para um animal, ele vai perceber essa postura e de repente vai reagir de acordo. Ou vai ter a briga, ou seja, os dois vão reagir da mesma forma, ou um vai se afastar. Entendeu? O ser humano tem a opção do meio, né, que é a opção de ficar parado. Entrar em estado de choque ou em estado de pânico, ficar paralisado. Isso causa traumas. Ok, são comunicações, tá, que a gente não percebe, mas dá para se comunicar com animais. Então, é possível a gente se comunicar com plantas também? Também é possível, mas é uma comunicação diferente. Se é possível comunicar com plantas, então a gente minimiza um pouco mais. Dá para se comunicar com seres minúsculos, com insetos ou qualquer outro ser vivo que a gente compreende agora a partir deste conhecimento que
existe vida minúscula que a gente não está vendo? É possível. É possível. Só não sabemos como. Isso, vamos guardar essa informação? Ok, guardamos essa informação. Vamos voltar um pouco. Temos então as vidas internas, que a gente pode se comunicar com o nosso próprio corpo. Certo? Vocês entendem que vocês podem se comunicar com o corpo. Como que a gente comunica com o corpo? Mente por mente. Um exemplo? Se você está ouvindo uma música que te deixa triste, seu corpo vai comunicar. Vai ser uma comunicação da sua mente para o seu corpo. Certo? Para as vidas do seu corpo. Mente a mente. Será que a música tem esse poder de comunicar? Na verdade, ela tem o poder de comunicar com você. Você mente. Você mental. Certo? A música ela vai comunicar com o seu mental e o seu mental vai comunicar com as suas células. Talvez você já tenham visto o desenho do eletromagnetismo. É algo de dentro para fora, que forma ali um campo, quase um campo de força, assim, uma esfera. Não chega a ser uma esfera, mas é muito semelhante também ao formato da maçã, onde o nosso corpo está no centro e o eletromagnetismo contorna ao nosso redor. É exatamente por aí que acontece. Existe uma inteligência que sai de você, externa, ou seja, sai de você, paira no externo e depois volta para você. Certo? É uma inteligência, uma vida ali. Uma não, milhares, bilhares de vida saindo de você e voltando para você. Ok, entendemos isso então. A música ela vai afetar a sua mente vai comunicar com as suas células. Eu estou falando células, mas é uma outra coisa, ok? É uma outra... Entenda como energia. Pode entender como energia, sim. Vai falar com a sua energia, entre aspas, mas você entende que energia agora é algo científico? É algo que existe de fato? Bilhões de vidas dentro de você? Ok, você entendeu isso, então podemos usar a energia como termo. Então, vai comunicar com a sua energia, a sua mente vai comunicar com a sua energia, vai sair energia de você, vai pairar pelo externo e depois vai voltar para você. Eletromagnetismo. Eletro, de externar, magnetismo de atrair. Então, vai externar, que é o eletro, vai jogar fora, e o magnetismo vai atrair para novamente o seu interior. Certo. A música ela vai te trazer sentimento X, você vai exalar esse sentimento X. E vai ficar no ar. E depois vai voltar para você. Quando tem uma aglomeração de pessoas ouvindo a mesma música, você pode imaginar o campo disso tudo. É amplo. É amplo o campo que se forma. Então a sua mente recebe uma informação. Qualquer informação que seja. E você absorveu e transformou isso em sentimento, complicou. Já transformou um monte de vida, as bilhões de vida, alguns bilhões de vida que há dentro de você e está sendo externado isso, né, para o seu entorno. E agora você olha para o mundo agora. Vamos olhar para o mundo. Todo mundo recebendo informação X. Imagine qual informação vocês quiserem imaginar agora. Todo mundo recebendo essa informação e todo mundo seguindo, emanando sentimentos para essa informação. Qual será a consequência disso? Tá entendendo? Tá entendendo? Daí vamos pegar aqui o nosso país. O que está acontecendo agora? Ou o que acontece geralmente? Informação de
Coisas boas que acontecem, você olha para a notícia e você vê que, nossa, realmente são notícias boas, né? Aí dá para emanar bons sentimentos dessas notícias que vocês recebem? Será que você, não digo você, ok? Mas o que será que a maioria das pessoas ouvem ou acessam? O que será que elas recebem de informação? Porque elas recebem informação e transferem para a vida interna. A vida interna vai lá e sai dela, vai para o campo, forma um campo de força. Mas se você juntar um ou dois ou três pensando da mesma forma, vai criar um campo mais amplo. E já que estamos falando de massa de pessoas, massa é multidão de pessoas, a coisa fica ainda mais ampla. Então, se eu quiser executar uma magia, basta eu lançar uma informação, as pessoas absorverão essa informação. Daí, com essa estratégia, basta que a informação contenha o que eu quiser manipular.